Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje, eu irei descrever de forma sucinta sobre a circulação fetal. Descreverei através de descrição escrita e também de algumas imagens para entendermos a circulação fetal. A circulação fetal o sistema circulatório do feto, ele é chamado de circulação fetal e difere da circulação pós-natal porque os pulmões, os rins, os órgãos gastrointestinais não começam a funcionar até o nascimento. Além disso, das principais características da circulação fetal, dos vasos sanguíneos e vias, apontarei também na aula algumas diferenças da circulação pré e pós-natal, algumas modificações que ocorrem. Bem, pessoal, o feto ele vai obter oxigênio e nutrientes através de difusão do sangue materno, eliminando dióxido de carbono e outras escórias por divisão para o sangue materno. As trocas de materiais entre a circulação fetal e materna ocorrem através da placenta por intermédio de um cordão que é chamado de cordão umbilical. Bem, descreverei agora de forma sucinta os principais passos de como essa circulação ocorre, a circulação fetal e as principais estruturas que nela são relacionadas. Bem, pessoal, a circulação fetal, a grande característica dessa circulação, que são pontos que são caracterizados por mistura de sangue. Vai ocorrer aí uma mistura de CO2 por O2. Então aqui o sangue ele passa do feto para a placenta por meio de duas artérias umbilicais, que são ramos das artérias ilíacas internas que ficam dentro do cordão umbilical. Então aqui as trocas vão ocorrer através da placenta. Então nós temos aqui o cordão umbilical. O cordão umbilical, pessoal, é formado por duas artérias umbilicais e uma veia umbilical que ela vai fazer a condução do sangue oxigenado para a circulação sistêmica do feto. Lembrando que essas artérias umbilicais, elas são ramos, da divisão das artérias ilíacas que ocorre aqui na parte final da aorta abdominal, e na qual que a gente tem uma primeira divisão, e na qual nós temos a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Observem que aqui forma um Y, que vai ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa, ela vai fazer irrigação de membro inferior, enquanto que a artéria ilíaca interna, ela vai contribuir aí para a formação das artérias umbilicais, e além disso, ela que vai irrigar parte das estruturas da pelve, órgãos da pelve, as estruturas da pelve são ramificações da artéria ilíaca interna. Bem, na placenta, como eu disse, é o local de troca. Sendo assim, o sangue fetal, ele capta oxigênio e nutrientes, eliminando o dióxido de carbono e suas escórias. Aí o sangue oxigenado, ele vai retornar da placenta por meio da veia umbilical que percorre aqui dentro, Como eu disse, o cordão umbilical é formado por duas artérias umbilicais e a veia umbilical. Sendo assim, essa veia,
aqui a veia umbilical, que está aqui dentro, né? Ela vai ser ascendente do feto, né? E ela vai se dividir em dois ramos, né? Aí o sangue fluirá pelo ramo junto à veia porta, que é aqui, junto à veia porta, hepática entrando no fígado ou através do ducto venoso que vai drenar, né, a veia cava inferior. Bem, pessoal, nesse ponto do ducto venoso, vou descrever no próximo slide, mas vai ocorrer aí um ponto de mistura, né, de sangue oxigenado e sangue rico em dióxido de carbono. Isso ocorre porque o sangue desoxigenado, que é retornado, né, das regiões inferiores do feto, vai se misturar com sangue oxigenado do ducto venoso na veia cava inferior. Aí, esse sangue misturado, então, entra no ato direito, né? Aí o sangue desoxigenado que retorna das partes superiores do feto, entra na veia cava superior, passando em seguida para o ato direito. Bem, pessoal, aqui também, entre o ato direito e o ato esquerdo, também vai ter um ponto aí de mistura de sangue, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, vai chegar sangue aqui, ó, oxigenado, e sangue rico em CO2. E aqui um outro ponto de mistura, porque vai entrar sangue oxigenado e das partes inferiores do feto rico em CO2 aqui também no ducto venoso, ocorrendo outro ponto de mistura de sangue. Aqui, pessoal, tem uma abertura que eu vou falar, que é chamado de forame oval. E esse forame oval, ele comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Então, sendo assim, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como ocorre no circuito de circulação no adulto. Por quê? Né? Isso acontece porque não existe, né, o orifício chamado forame oval. Então, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como na circulação pós-natal, tá? Porque existe um orifício, como eu falei para vocês, chamado forame oval. Além disso, né, os pulmões, né, do feto, eles não são desenvolvidos. Então, existe uma comunicação entre o ato direito e o ato esquerdo, feito aí pelo forame oval. Aí, o sangue que passa para o ventrículo direito é bombeado para o tronco pulmonar, mas pouco atinge pulmões, porque, como eu disse, né, os pulmões não são funcionantes no feto. E a sua maior parte é enviada via ducto arterial. Esse ducto arterial é um vaso que conecta o tronco pulmonar à aorta, de modo que a maior parte do sangue passa ao largo dos pulmões fetais. Aí o sangue da aorta é levado para todos os tecidos fetais pela circulação sistêmica. Quando as artérias ilíacas, né, como se ramificam em artérias ilíacas externas e internas, parte do sangue que flui para as artérias ilíacas internas e para as artérias umbilicais retorna
Muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, seu joinha. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a circulação portal, dando continuidade aí ao assunto do sistema circulatório. Na última videoaula nós falamos sobre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Hoje nós vamos abordar sobre a circulação portal. A circulação portal ela é caracterizada por duas redes de capilares e uma veia interposta, sendo que essa circulação portal ela pode estar presente no fígado, como hoje nós vamos detalhar, como as tributárias da veia porta, que fica aqui por intermédio de duas redes capilares que ficam no fígado e no intestino. Nós vamos tanto no intestino grosso, intestino delgado, que nós vamos falar dessas tributárias que vão formar aí a veia porta e caracterizando aí o sistema porta hepático que ocorre no fígado. Um outro local que a gente encontra o sistema porta é o sistema porta hipofisário, que ocorre aqui na hipófise, né? Na adenohipófise tem a veia porta aqui, né, e um outro sistema de capilar interposto, né. Então, como eu falei para vocês, são duas redes de capilares interpostas através de uma única veia. E aqui está preconizado a ação de liberação de vários tipos de hormônio, como o TSH, o LH, o FSH, o GH, enfim, são hormônios específicos de liberação da adenohipófise que nós vamos estudar especificamente no sistema endócrino. Então, a circulação portal hepática, ela vai desviar sangue venoso dos órgãos gastrointestinais e do baço para o fígado, antes de retornar ao coração. Antes disso, como eu disse para vocês, essa circulação portal, né, tem dois leitos de capilares e uma veia interposta entre esses dois leitos de capilares, e eles não vão passar para o coração, né? E é bastante importante essa circulação porta hepática, porque como que funciona? O fígado, ele é um órgão, assim, muito importante, né? Então, vamos supor, após uma refeição, o que acontece? A absorção dos nutrientes, ela ocorre no intestino delgado, né? E a absorção de água no intestino grosso. Então, como vai ter essa rede de capilar que vai interligar, né, a parte intestinal com o fígado, como existe essa veia porta do fígado, que vai fazer o quê? Vai captar esse sangue que vai estar rico em nutrientes. Para quê? Para ser metabolizado no fígado. Isso é muito importante porque para nossas atividades diárias, nós necessitamos de ATP. Vocês devem ter visto isso na aula de bioquímica, que é adenosina trifosfato. O ATP, nós precisamos de energia para nossas atividades diárias. Então, é onde que dentro do fígado vai ocorrer aí a parte da metabolização, né? E além disso, o fígado armazena parte delas e modifica outras antes que passem para a circulação geral, quer dizer, outras substâncias que estão aí presentes. Então, como eu disse, por exemplo, o fígado vai ajudar, né, além de gerar o ATP, que é para nossas atividades diárias,
Porque qual que é o ideal para nós? Que nós ingerimos tal X de energia e nós gastemos essa energia, seja proporcional. Porque quando a gente consome mais e gasta pouco, essa energia é estocada em forma de glicogênio, de que, de qualquer modo, mesmo que a gente faça atividade física e gaste mais, parte dessa glicose é convertida em glicogênio, na qual ela vai ser armazenado de modo a manter a homeostase da glicose no sangue. Além disso, o fígado também detoxifica, detoxifica as substâncias nocivas que foram absorvidas pelo trato gastrointestinal e destrói as bactérias por fagocitose. Então, o fígado, pessoal, ele é um órgão extremamente importante. Então, a captação desses nutrientes, vocês vão ver a via metabólica na aula de bioquímica, como eu disse, que está envolvido aí com uma série de cadeias metabólicas, principalmente a formação da glicose, o armazenamento em glicogênio, como nós vimos, O fígado também, como ele ajuda a detectar substâncias nocivas, que pode ser absorvida como no trato gastrointestinal, junto com esses nutrientes, que pode ser bactérias, que sofrem aí fagocitose, no fígado também. Bom, além dessas funções que nós comentamos, eu vou citar para vocês as tributárias principais que formam essas veias. Então, como eu disse para vocês, o sistema porta, ele pode estar no sistema porta hipofisário e aqui no fígado. E a grande característica dele é duas redes capilares que vai ser interposto por uma veia. Aqui no caso, essa veia aqui, que é a veia porta hepática. Então aqui, a veia hepática, ela é tributária. Quais são suas principais tributárias? Suas principais tributárias são a veia mesentérica superior e a veia esplênica, que vai formar aí, a veia mesentérica superior e a veia esplênica, que irá formar a veia hepática. Eu coloquei aqui, para vocês visualizarem. Aqui são todas as ramificações dessas veias que vão se tornar aí as duas redes de capilar, tanto na parte dos intestinos como aqui na parte do fígado. Então, eu coloquei aqui, a veia mesentérica superior, ela vai drenar sangue do intestino delgado, das partes do intestino grosso, algumas partes do intestino grosso, e estômago e pâncreas, por intermédios, das tributárias, que vão ser a veia jejunal, e a veia ileal, a veia cólica direita, veia cólica, nós temos a veia pancreático duodenal, que é essa aqui, e a veia gastroepipóica direita. Então aqui, se vocês acompanharem no esqueminha, tem as citações desses nomes que eu estou falando aqui, que são as tributárias, na verdade, que formam a veia mesentérica superior, que por sua vez irá contribuir para a formação da veia porta. Então aqui a gente tem a veia jejunal ileal, a veia cólica direita, a veia cólica média, a veia pancreático duodenal e a veia gastroepiploica direita. Então essas aqui
são tributárias que formam a veia mesentérica superior. Nesse outro esqueminha, uma outra veia que colabora, né, como eu falei, para formar a veia porta, além da mesentérica superior, nós temos a veia esplênica também. A veia esplênica, ela drena sangue do estômago, pâncreas e parte do intestino grosso. E quais são as suas tributárias, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a veia gastroepiploica esquerda, né? Nós temos aqui a veia pancreática, nós temos a veia mesentérica inferior, que por sua vez vai ter essas ramificações, né? Essas tributárias do mesentérico superior, que é a veia retal superior, a veia sigmoide e a veia cólica esquerda. Então, eu tentei colocar aqui um esquema, né, que abrangesse todas essas veias. Então, a veia gastroepiploica esquerda, veia esplênica, veia cólica esquerda, veia epiploica, né, veia cólica média, que é tributária da mesentérica inferior. Então, aqui, pessoal, são as tributárias que vão formar a veia esplênica. Então, as tributárias são veias gástricas curtas, as veias gastroepiploica esquerda, veia pancreática, veia mesentérica inferior, veia retal superior, e veia sigmoide e veia cólica esquerda. Então, já as veias gástricas direita e esquerda, que desagam diretamente na veia porta hepática, vão drenar o estômago, a veia cística, que também deságua na veia porta hepática e drena a vesícula biliar. Ao mesmo tempo em que o fígado recebe sangue desoxigenado por meio da veia porta hepática, ele também recebe sangue oxigenado pela artéria hepática própria, que é ramo da artéria celíaca. Por fim, todo o sangue vai sair do fígado pelas veias hepáticas, que desagam na veia cava inferior. Então, pessoal, eu coloquei aqui um breve resumo da circulação portal. Citei para vocês toda a parte, né, de ramificação das tributárias da veia mesentérica superior e a veia esplênica, porque vão ser elas que vão contribuir, né, para a formação da veia porta. E eu coloquei aqui nesse slide e no slide anterior as suas respectivas tributárias que vocês podem estarem anotando para acompanhar, tá bom? Então aqui a gente tem as tributárias que vão formar a veia mesentérica superior, né? E aqui as tributárias que vão formar a veia esplênica. E nesse desenho demonstra exatamente isso, né? Que eu acabei de falar. É um exemplo clássico que a gente tem no sistema o fígado aqui. Nós temos a rede de capilar que fica dentro do fígado, né? E a rede capilar que fica dentro do intestino, porque aquelas tributárias que eu mostrei para vocês, tanto da mesentérica superior como da esplênica, elas vão se ramificar, cada um tem seus respectivos nomes, como eu falei para vocês, ramificando-se cada vez menores até formar essas redes capilares. Que nós encontramos tanto no intestino, naquela parte dos intestinos, né, que vai ligar uma rede capilar e aqui outra rede capilar, só que a gente tem uma ponte aqui. E quem faz essa ponte? A veia porta, que, como eu disse, ela é importantíssima porque essa circulação ela vai captar o sangue rico em nutrientes aqui, né, na parte intestinal, para ser metabolizado no fígado, né, para gerar um monte de atividades, de funções que o fígado exerce. Pessoal, muito obrigada, até a próxima. Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos
ao canal da Anatomia Virtual, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje, eu irei descrever de forma sucinta sobre a circulação fetal. Descreverei através de descrição escrita e também de algumas imagens para entendermos a circulação fetal. A circulação fetal o sistema circulatório do feto, ele é chamado de circulação fetal e difere da circulação pós-natal porque os pulmões, os rins, os órgãos gastrointestinais não começam a funcionar até o nascimento. Além disso, das principais características da circulação fetal, dos vasos sanguíneos e vias, apontarei também na aula algumas diferenças da circulação pré e pós-natal, algumas modificações que ocorrem. Bem, pessoal, o feto ele vai obter oxigênio e nutrientes através de difusão do sangue materno, eliminando dióxido de carbono e outras escórias por divisão para o sangue materno. As trocas de materiais entre a circulação fetal e materna ocorrem através da placenta por intermédio de um cordão que é chamado de cordão umbilical. Bem, descreverei agora de forma sucinta os principais passos de como essa circulação ocorre, a circulação fetal e as principais estruturas que nelas são relacionadas. Bem, pessoal, a circulação fetal, a grande característica dessa circulação, que são pontos que são caracterizados por mistura de sangue. Vai ocorrer aí uma mistura de CO2 por O2. Então aqui o sangue ele passa do feto para a placenta por meio de duas artérias umbilicais, que são ramos das artérias ilíacas internas que ficam dentro do cordão umbilical. Então aqui as trocas vão ocorrer através da placenta. Então nós temos aqui o cordão umbilical. O cordão umbilical, pessoal, é formado por duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, que ela vai fazer a condução do sangue oxigenado para a circulação sistêmica do feto. Lembrando que essas artérias umbilicais, elas são ramos, da divisão das artérias ilíacas que ocorre aqui na parte final da aorta abdominal, e na qual que a gente tem uma primeira divisão, e na qual nós temos a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Observem que aqui forma um Y, que vai ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa, ela vai fazer irrigação de membro inferior, enquanto que a artéria ilíaca interna, ela vai contribuir aí para a formação das artérias umbilicais, e além disso, ela que vai irrigar parte das estruturas da pelve. Órgãos da pelve e as estruturas da pelve são ramificações da artéria ilíaca interna. Bem, na placenta, como eu disse, é o local de troca. Sendo assim, o sangue fetal, ele capta oxigênio e nutrientes, eliminando o dióxido de carbono e suas escórias. Aí o sangue oxigenado, ele vai retornar da placenta por meio da veia umbilical que percorre aqui dentro, Como eu disse, o cordão umbilical é formado por duas artérias umbilicais e a veia umbilical. Sendo assim, essa veia, aqui a veia umbilical que está aqui dentro, ela vai
ser ascendente do feto, né? E ela vai se dividir em dois ramos, né? Aí o sangue fluirá pelo ramo junto à veia porta, que é aqui, junto à veia porta hepática, entrando no fígado, ou através do ducto venoso, que vai drenar, né, a veia cava inferior. Bem, pessoal, nesse ponto do ducto venoso, vou descrever no próximo slide, mas vai ocorrer aí um ponto de mistura, né, de sangue oxigenado e sangue rico em dióxido de carbono. Isso ocorre porque o sangue desoxigenado, que é retornado, né, das regiões inferiores do feto, vai se misturar com o sangue oxigenado do ducto venoso na veia cava inferior. Aí, esse sangue misturado, então, entra no ato direito, né? Aí o sangue desoxigenado retorna das partes superiores do feto, entra na veia cava superior, passando em seguida para o ato direito. Bem, pessoal, aqui também, entre o ato direito e o ato esquerdo, também vai ter um ponto aí de mistura de sangue, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, vai chegar sangue aqui, ó, oxigenado, e sangue rico em CO2. E aqui no outro ponto de mistura, porque vai entrar sangue oxigenado e das partes inferiores do feto rico em CO2 aqui também no ducto venoso, ocorrendo outro ponto de mistura de sangue. Aqui, pessoal, tem uma abertura que eu vou falar, que é chamado de forame oval. E esse forame oval, ele comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Então, sendo assim, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como ocorre no circuito de circulação no adulto. Por quê? Né? Isso acontece porque não existe, né, o orifício chamado forame oval. Então, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como na circulação pós-natal, tá? Porque existe um orifício, como eu falei para vocês, chamado forame oval. Além disso, né, os pulmões, né, do feto, eles não são desenvolvidos. Então, existe uma comunicação entre o ato direito e o ato esquerdo, feito aí pelo forame oval. Aí, o sangue que passa para o ventrículo direito é bombeado para o tronco pulmonar, mas pouco atinge pulmões, porque, como eu disse, né, os pulmões não são funcionantes no feto. E a sua maior parte é enviada via ducto arterial. Esse ducto arterial é um vaso que conecta o tronco pulmonar à aorta, de modo que a maior parte do sangue passa ao largo dos pulmões fetais. Aí o sangue da aorta é levado para todos os tecidos fetais pela circulação sistêmica. Quando as artérias ilíacas, né, como se ramificam em artérias ilíacas externas e internas, parte do sangue que flui para as artérias ilíacas internas e para as artérias umbilicais retorna à placenta para recomeçar aí o ciclo novamente para ocorrer a troca, né, de materiais. Bom, pessoal, eu coloquei aqui as principais diferenças, né? Então, aqui nós temos, olha, as artérias umbilicais, né? A veia umbilical, que vai transportar todo o oxigênio. Aqui no fígado, o ducto venoso.
aqui o forame oval, né? Que são pontos, né? O ducto arterial, né? Que vai, querendo ou não, auxiliar a condução da circulação sistêmica fetal, para depois, posteriormente, retornar, né? A placenta de novo e recomeçar o ciclo novamente. Bem, aqui, essas comunicações que existem na circulação fetal, obrigatoriamente, pós-natal, elas têm que ser fechadas, porque se elas permanecerem, vão ser prejudicial para a criança, porque depois do nascimento, nós não podemos ter mais essas características que é marcantes na circulação fetal, que são pontos de mistura de sangue que ocorre, né, nas artérias umbilical, né, no ducto venoso, por exemplo, entre o forame oval, né, no ducto arterial, que são pontos na qual vai ter mistura de sangue, tanto venoso quanto arterial. E essas estruturas da circulação fetal, elas precisam ser substituídas automaticamente. Então, quer dizer que as estruturas fetais têm que deixar de existir, porque se permanecer, vai trazer consequência. Então, por exemplo, né, então eu coloquei aqui, eu fiz uma tabelinha, aqui dá para ver, olha, a diferença, aqui no desenho está bem legal, né, que mostra aí com clareza, ó, os pontos, né, que ocorrem, os pontos que ocorrem a mistura de sangue, como nós comentamos com vocês durante a descrição. Então, aqui as estruturas que são pertencentes a essa circulação vão ser substituídas permanentemente. Então, as artérias umbilicais vão ser substituídas por ligamentos umbilicais mediais. Aqui, a veia umbilical, né, que ela é integrante, né, do cordão umbilical, que é composto por duas artérias umbilical e uma veia umbilical, ela é formada, né, vai formar aí o ligamento redondo do fígado, né, o ducto venoso, o ligamento venoso, né, o ligamento venoso aqui no fígado, o forame oval aqui entre o átrio direito e o átrio esquerdo vai virar a fossa oval, e o ducto arterial, o ligamento arterial. Então, algumas estruturas vão existir para circulação fetal. Por quê? Como eu disse, muitos órgãos da circulação fetal, eles não estão formados como na pós-natal, né? E essas estruturas têm que suprir isso, que é feito por essas estruturas aqui, sendo que depois elas vão ser substituídas permanentemente por essas daqui. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje, eu irei descrever de forma sucinta sobre a circulação fetal. Descreverei através de descrição escrita e também de algumas imagens para entendermos a circulação fetal. A circulação fetal, o sistema circulatório do feto, ele é chamado de circulação fetal e difere da circulação pós-natal porque os pulmões,
Os rins, os órgãos gastrointestinais, não começam a funcionar até o nascimento. Além disso, das principais, características da circulação fetal, dos vasos sanguíneos e vias, apontarei também na aula algumas diferenças da circulação pré e pós-natal, algumas modificações que ocorrem. Bem, pessoal, o feto ele vai obter oxigênio e nutrientes através de difusão do sangue materno, eliminando dióxido de carbono e outras escórias por divisão para o sangue materno. As trocas de materiais entre a circulação fetal e materna ocorrem através da placenta por intermédio de um cordão que é chamado de cordão umbilical. Bem, descreverei agora de forma sucinta os principais passos de como essa circulação ocorre, a circulação fetal e as principais estruturas que nelas são relacionadas. Bem, pessoal, a circulação fetal, a grande característica dessa circulação, que são pontos que são caracterizados por mistura de sangue. Vai ocorrer aí uma mistura de CO2 por O2. Então aqui o sangue ele passa, do feto para a placenta por meio de duas artérias umbilicais, que são ramos das artérias ilíacas internas que ficam dentro do cordão umbilical. Então aqui as trocas vão ocorrer através da placenta. Então nós temos aqui o cordão umbilical. O cordão umbilical, pessoal, é formado por duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, que ela vai fazer a condução do sangue oxigenado para a circulação sistêmica do feto. Lembrando que essas artérias umbilicais, elas são ramos, da divisão das artérias ilíacas que ocorre aqui na parte final da aorta abdominal, e na qual que a gente tem uma primeira divisão, e na qual nós temos a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Observem que aqui forma um Y, que vai ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa, ela vai fazer irrigação de membro inferior, enquanto que a artéria ilíaca interna, ela vai contribuir aí para a formação das artérias umbilicais, e além disso, ela que vai irrigar parte das estruturas da pelve. Órgãos da pelve e as estruturas da pelve são ramificações da artéria ilíaca interna. Bem, na placenta, como eu disse, é o local de troca. Sendo assim, o sangue fetal ele capta oxigênio e nutrientes, eliminando o dióxido de carbono e suas escórias. Aí o sangue oxigenado ele vai retornar da placenta por meio da veia umbilical que percorre aqui dentro, Como eu disse, o cordão umbilical é formado por duas artérias umbilicais e a veia umbilical. Sendo assim, essa veia, aqui a veia umbilical que está aqui dentro, ela vai ser ascendente do feto, e ela vai se dividir em dois ramos, Aí o sangue fluirá pelo ramo junto à veia porta, que é aqui, junto à veia porta hepática, entrando no fígado, ou através do ducto venoso, que vai drenar, a veia cava inferior. Bem, pessoal, nesse ponto do ducto venoso, vou descrever no próximo slide, mas vai ocorrer aí um ponto de mistura, de sangue oxigenado e sangue rico em dióxido de carbono.
Isso ocorre porque o sangue desoxigenado, que é retornado, né, das regiões inferiores do feto, vai se misturar com o sangue oxigenado do ducto venoso na veia cava inferior. Aí, esse sangue misturado, então, entra no ato direito, né? Aí o sangue desoxigenado retorna das partes superiores do feto, entra na veia cava superior, passando em seguida para o ato direito. Bem, pessoal, aqui também, entre o ato direito e o ato esquerdo, também vai ter um ponto aí de mistura de sangue, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, vai chegar sangue aqui, ó, oxigenado, e sangue rico em CO2. E aqui um outro ponto de mistura, porque vai entrar sangue oxigenado e das partes inferiores do feto rico em CO2 aqui também no ducto venoso, ocorrendo outro ponto de mistura de sangue. Aqui, pessoal, tem uma abertura que eu vou falar, que é chamado de forame oval. E esse forame oval, ele comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Então, sendo assim, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como ocorre no circuito de circulação no adulto. Por quê? Né? Isso acontece porque não existe, né, o orifício chamado forame oval. Então, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como na circulação pós-natal, tá? Porque existe um orifício, como eu falei para vocês, chamado forame oval. Além disso, né, os pulmões, né, do feto, eles não são desenvolvidos. Então, existe uma comunicação entre o ato direito e o ato esquerdo, feito aí pelo forame oval. Aí, o sangue que passa para o ventrículo direito é bombeado para o tronco pulmonar, mas pouco atinge pulmões, porque, como eu disse, né, os pulmões não são funcionantes no feto. E a sua maior parte é enviada via ducto arterial. Esse ducto arterial é um vaso que conecta o tronco pulmonar à aorta, de modo que a maior parte do sangue passa ao largo dos pulmões fetais. Aí o sangue da aorta é levado para todos os tecidos fetais pela circulação sistêmica. Quando as artérias ilíacas, né, como se ramificam em artérias ilíacas externas e internas, parte do sangue que flui para as artérias ilíacas internas e para as artérias umbilicais retorna à placenta para recomeçar aí o ciclo novamente, para ocorrer a troca, né, de materiais. Bom, pessoal, eu coloquei aqui as principais diferenças, né? Então, aqui nós temos, olha, as artérias umbilicais, né? A veia umbilical, que vai transportar todo o oxigênio. Aqui no fígado, o ducto venoso. Aqui o forame oval, né? Que são pontos, né? O ducto arterial, né, que vai, querendo ou não, auxiliar a condução da circulação sistêmica fetal, para depois, posteriormente, retornar, né, à placenta de novo e recomeçar o ciclo novamente. Bem, aqui, essas comunicações que existem na circulação fetal, obrigatoriamente, pós-natal, elas têm que ser fechadas,
porque se elas permanecerem, vão ser prejudicial para a criança, porque depois do nascimento nós não podemos ter mais essas características que é marcantes na circulação fetal, que são pontos de mistura de sangue que ocorrem, né, nas artérias umbilical, né, no ducto venoso, por exemplo, entre o forame oval, né, no ducto arterial, que são pontos na qual vai ter mistura de sangue, tanto venoso quanto arterial. E essas estruturas da circulação fetal, elas precisam ser substituídas automaticamente. Então, quer dizer que as estruturas fetais têm que deixar de existir, porque se permanecer, vai trazer consequência. Então, por exemplo, né, então eu coloquei aqui, eu fiz uma tabelinha, aqui dá para ver, olha, a diferença, aqui no desenho tá bem legal, né, que mostra aí com clareza, ó, os pontos, né, que ocorrem, os pontos que ocorrem a mistura de sangue, como nós comentamos com vocês durante a descrição. Então, aqui as estruturas que são pertencentes a essa circulação vão ser substituídas permanentemente. Então, as artérias umbilicais vão ser substituídas por ligamentos umbilicais mediais. Aqui, a veia umbilical, né, que ela é integrante, né, do cordão umbilical, que é composto por duas artérias umbilical e uma veia umbilical, ela é formada, né, vai formar aí o ligamento redondo do fígado, né, o ducto venoso, o ligamento venoso, né, o ligamento venoso aqui no fígado, o forame oval aqui entre o átrio direito e o átrio esquerdo vai virar a fossa oval, e o ducto arterial, o ligamento arterial. Então, algumas estruturas vão existir para circulação fetal. Por quê? Como eu disse, muitos órgãos da circulação fetal, eles não estão formados como na pós-natal, né? E essas estruturas têm que suprir isso, que é feito por essas estruturas aqui, sendo que depois elas vão ser substituídas permanentemente por essas daqui. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje, eu irei descrever de forma sucinta sobre a circulação fetal. Descreverei através de descrição escrita e também de algumas imagens para entendermos a circulação fetal. A circulação fetal o sistema circulatório do feto, ele é chamado de circulação fetal e difere da circulação pós-natal porque os pulmões, os rins, os órgãos gastrointestinais não começam a funcionar até o nascimento. Além disso, das principais, características da circulação fetal, dos vasos sanguíneos e vias, apontarei também na aula algumas diferenças da circulação pré e pós-natal, algumas modificações que ocorrem. Bem, pessoal, o feto ele vai obter oxigênio e nutrientes através de difusão do sangue materno, eliminando dióxido de carbono e outras escórias por divisão para o sangue materno.
As trocas de materiais entre a circulação fetal e materna ocorrem através da placenta por intermédio de um cordão que é chamado de cordão umbilical. Bem, descreverei agora de forma sucinta os principais passos de como essa circulação ocorre, a circulação fetal e as principais estruturas que nelas são relacionadas. Bem, pessoal, a circulação fetal, a grande característica dessa circulação, que são pontos que são caracterizados por mistura de sangue. Vai ocorrer aí uma mistura de CO2 por O2. Então aqui o sangue ele passa, do feto para a placenta por meio de duas artérias umbilicais, que são ramos das artérias ilíacas internas, que ficam dentro do cordão umbilical. Então aqui as trocas vão ocorrer através da placenta. Então nós temos aqui o cordão umbilical. O cordão umbilical, pessoal, é formado por duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, que ela vai fazer a condução do sangue oxigenado para a circulação sistêmica do feto. Lembrando que essas artérias umbilicais, elas são ramos, da divisão das artérias ilíacas que ocorre aqui na parte final da aorta abdominal, e na qual que a gente tem uma primeira divisão, e na qual nós temos a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Observem que aqui forma um Y, que vai ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa, ela vai fazer irrigação de membro inferior, enquanto que a artéria ilíaca interna, ela vai contribuir aí para a formação das artérias umbilicais, e além disso, ela que vai irrigar parte das estruturas da pelve, órgãos da pelve e as estruturas da pelve são ramificações da artéria ilíaca interna. Bem, na placenta, como eu disse, é o local de troca. Sendo assim, o sangue fetal, ele capta oxigênio e nutrientes, eliminando o dióxido de carbono e suas escórias. Aí o sangue oxigenado, ele vai retornar da placenta por meio da veia umbilical que percorre aqui dentro, Como eu disse, o cordão umbilical é formado por duas artérias umbilicais e a veia umbilical. Sendo assim, essa veia, aqui a veia umbilical que está aqui dentro, ela vai ser ascendente do feto, e ela vai se dividir em dois ramos, Aí o sangue fluirá pelo ramo junto à veia porta, que é aqui, junto à veia porta hepática, entrando no fígado, ou através do ducto venoso, que vai drenar, a veia cava inferior. Bem, pessoal, nesse ponto do ducto venoso, vou descrever no próximo slide, mas vai ocorrer aí um ponto de mistura, de sangue oxigenado e sangue rico em dióxido de carbono. Isso ocorre porque o sangue desoxigenado, que é retornado, das regiões inferiores do feto, vai se misturar com sangue oxigenado do ducto venoso na veia cava inferior. Aí, esse sangue misturado, então, entra no ato direito, Aí o sangue desoxigenado retorna das partes superiores do feto, entra na veia cava superior, passando em seguida para o ato direito. Bem, pessoal, aqui também, entre o ato direito e o ato esquerdo, também vai ter um ponto aí
de mistura de sangue, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, vai chegar sangue aqui, ó, oxigenado, e sangue rico em CO2. E aqui no outro ponto de mistura, porque vai entrar sangue oxigenado e das partes inferiores do feto rico em CO2 aqui também no ducto venoso, ocorrendo outro ponto de mistura de sangue. Aqui, pessoal, tem uma abertura que eu vou falar, que é chamado de forame oval. E esse forame oval, ele comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Então, sendo assim, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como ocorre no circuito de circulação no adulto. Por quê? Né? Isso acontece porque não existe, né, o orifício chamado forame oval. Então, a maior parte do sangue fetal não passa do ventrículo direito para os pulmões, como na circulação pós-natal, tá? Porque existe um orifício, como eu falei para vocês, chamado forame oval. Além disso, né, os pulmões, né, do feto, eles não são desenvolvidos. Então, existe uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, feito aí pelo forame oval. Aí, o sangue que passa para o ventrículo direito é bombeado para o tronco pulmonar, mas pouco atinge pulmões, porque, como eu disse, né, os pulmões não são funcionantes no feto. E a sua maior parte é enviado via ducto arterial. Esse ducto arterial é um vaso que conecta o tronco pulmonar à aorta, de modo que a maior parte do sangue passa ao largo dos pulmões fetais. Aí o sangue da aorta é levado para todos os tecidos fetais pela circulação sistêmica. Quando as artérias ilíacas, né, como se ramificam em artérias ilíacas externas e internas, parte que do sangue que flui para as artérias ilíacas internas e para as artérias umbilicais retorna à placenta para recomeçar aí o ciclo novamente, para ocorrer a troca, né, de materiais. Bom, pessoal, eu coloquei aqui as principais diferenças, né? Então, aqui nós temos, olha, as artérias umbilicais, né? A veia umbilical, que vai transportar todo o oxigênio. Aqui no fígado, o ducto venoso. Aqui o forame oval, né? Que são pontos, né? O ducto arterial, né, que vai, querendo ou não, auxiliar a condução da circulação sistêmica fetal, para depois, posteriormente, retornar, né, à placenta de novo e recomeçar o ciclo novamente. Bem, aqui, essas comunicações que existem na circulação fetal, obrigatoriamente, pós-natal, elas têm que ser fechadas, porque se elas permanecerem, vão ser prejudicial para a criança, porque depois do nascimento, nós não podemos ter mais essas características que é marcantes na circulação fetal, que são pontos de mistura de sangue que ocorre, né, nas artérias umbilical, né, no ducto venoso, por exemplo, entre o forame oval, né, no ducto arterial, que são pontos na qual vai ter mistura de sangue, tanto venoso quanto arterial. E essas estruturas da circulação fetal, elas precisam ser substituídas automaticamente.
Então quer dizer que as estruturas fetais têm que deixar de existir, porque se permanecer vai trazer consequência. Então, por exemplo, né? Então eu coloquei aqui, eu fiz uma tabelinha. Aqui dá para ver, olha, a diferença, aqui no desenho tá bem legal, né? Que mostra aí com clareza, ó, os pontos, né? Que ocorrem, os pontos que ocorrem a mistura de sangue, como nós comentamos com vocês durante a descrição. Então aqui as estruturas que são pertencentes a essa circulação vão ser substituídas permanentemente. Então as artérias umbilicais vão ser substituídas por ligamentos umbilicais mediais. Aqui a veia umbilical, né, que ela é integrante, né, do cordão umbilical, que é composto por duas artérias umbilical e uma veia umbilical, ela é formada, né, vai formar aí o ligamento redondo do fígado, né, o ducto venoso, o ligamento venoso, né, o ligamento venoso aqui no fígado, o forame oval aqui entre o átrio direito e o átrio esquerdo vai virar a fossa oval, e o ducto arterial, o ligamento arterial. Então, algumas estruturas vão existir para circulação fetal. Por quê? Como eu disse, muitos órgãos da circulação fetal, eles não estão formados como na pós-natal, né? E essas estruturas têm que suprir isso, que é feito por essas estruturas aqui, sendo que depois elas vão ser substituídas permanentemente por essas daqui. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.